sequência. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: Olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém. Bom, até agora de manhã eu não sabia, né? O que que Deus tinha para nós. Ontem eu ouvi uma mensagem maravilhosa. Pensei até que Deus traria sobre graça, mas ao ajoelhar aqui, ele falou: não, eu quero que vocês leiam sobre a cura do aleijado na porta do templo. E aí eu li agora aqui de manhã, e olha que interessante. Para os judeus, a primeira hora do dia não era 0 horas, porque hoje na nossa cultura, 1 hora da manhã é a primeira hora de um novo dia. Mas na cultura judaica, a primeira hora do dia eram as 6 horas da manhã. Então, nessa primeira hora do dia de segunda-feira, que nós começamos a buscar a Deus e entregamos Ele a nossa semana, incrivelmente, mas é a primeira hora do dia dos judeus. E nós somos os judeus espiritual. Então, só para vocês verem, aqui já tem uma primeira resposta de Deus, eu não tinha nem pensado nisso. Mas esse projeto que nós estamos aqui por obediência, por amor a Ele, nós estamos dando ao nosso Deus a primeira hora espiritualmente falando para Deus do nosso dia. E o interessante que às 3 horas da tarde, para os judeus, era a hora também do sacrifício no templo. Quando lá atrás Deus instituiu o sacrifício pelos pecados, então a hora que o sacerdote oferecia o sacrifício, aquele animal, era às 3 horas da tarde. Olha que interessante, Jesus morreu às 3 horas da tarde. Ele foi e é o sacrifício perfeito de Deus. E naquela hora, às 3 horas da tarde, quando Pedro e João estavam ali indo ao templo para orar, né? E aquele homem, aquele aleijado, que a Bíblia bem deixa claro que ele era aleijado desde o ventre, estava ali à porta do templo. E aí eu fico imaginando, aquele homem era colocado ali todos os dias por alguém, e o ofício dele era pedir esmola, ou seja, aquele era como se fosse, entre aspas, um trabalho que ele tinha. Só que naquele dia ele viveria o maior milagre da vida dele. Se a gente pudesse colocar um título nessa palavra, nessa explanação, eu acho que eu colocaria: hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do meu milagre. Amém. Hoje o Senhor nos atraiu à
porta do templo, a porta é Jesus. Jesus é a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, hoje, minhas queridas, é o dia do nosso milagre. Eu não sei o que você precisa de milagre na sua vida. Eu sei o que eu preciso de milagre na minha vida. O que eu tenho clamado ao Senhor, que às vezes até esqueço, porque o milagre por si só é algo extraordinário. É algo que às vezes a gente não consegue se vai algum dia acontecer ou não. Só que nós estamos na porta. Nós estamos diante daquele que pode tudo. E o interessante é que João significa graça de Deus e Pedro significa força, firmeza, confiança. Quando nós estamos diante de Jesus e nós acreditamos que ele é a graça infinita, porque quando Pedro e João falam assim, olha para a gente. Então, hoje, Jesus está chamando a gente a olhar para ele, entendendo que ele tem a graça, que ele tem algo que... A graça é um favor imerecido. O nosso Deus tem um favor imerecido para nós, mas nós entendemos que ele pode, sim, fazer o nosso milagre. E quando a gente entende que nele está a nossa força, nele está a nossa confiança, porque Pedro significa força, estabilidade, confiança. Nós olhamos para isso e nós esperamos receber só mais um pouquinho da sua justiça e do seu poder. Por quê? Porque aquele mendigo ele sempre recebia ou uma moedinha de prata, talvez no melhor dia, em alguém muito rico, uma moedinha de ouro, não sei, talvez era, né, o que ele recebia. Mas hoje, Jesus não quer que a gente receba só mais um pouquinho da graça, que é aquela moedinha, nem um pouquinho do ouro. Hoje, Jesus quer que a gente se coloque de pé. Hoje chegou o tempo do milagre. Nesse ano, chegou o tempo de vivermos as maravilhas do nosso Pai. Chegou o tempo da gente sair de espectador e entrar no templo. Chega de vivermos uma vida de espectadoras, olhando, poxa, fulana está vivendo aquilo que eu, não de inveja, mas de admiração. Nossa, fulana está vivendo milagres diante de Deus. Poxa, fulano está vivendo coisas extraordinárias, né? Pedro consegue passar por aqui e entrar no templo, ir lá dentro. João consegue passar por pessoa. Não. Raquel, Lise, Ana, hoje é o dia de vocês se colocarem de pé. Hoje é o dia de vocês falarem, olha, eu não sou merecedora, mas eu acredito na graça do Pai. Eu sei que o Senhor vai me colocar de pé. Porque Pedro falou com ele, olha para nós. Você está achando que nós temos ouro e prata? Não. Mas eu te falo uma coisa. Nós temos algo maior. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Hoje Deus está liberando uma palavra sobre nós. Levante, se ponha de pé, caminhe por fé no seu milagre. Não importa se existe um decreto na sua vida desde a infância, desde o ventre, é isso só que você vai viver. Essa é a sua medida. É você sendo levada para a porta, é você vivendo daquilo que alguém te ensinou, vivendo de um líder. Às vezes a gente vai na igreja, escuta de um líder, nossa, que linda essa palavra, como que ele vive Deus? Não, Deus quer que a gente viva mais que aquilo ali, não tirando os nossos líderes, mas Deus tem abundância de vida para nós. O Senhor quer que a gente atravesse a porta, o Senhor quer que a gente entre por Ele, o Senhor quer que a gente se ponha de pé no nosso milagre. E o que está faltando? Jesus, o que está faltando para vivermos esse milagre? Porque se a gente está na porta, se a gente tem buscado no lugar certo, porque o mendigo podia estar em qualquer outro lugar, gente, no comércio, ele podia estar em qualquer outro estabelecimento, nos transeuntes, passando para pedir,
Mas não, ele estava no lugar certo, na hora certa. Nós estamos no lugar certo, a nossa vida está diante de Jesus, naquele que pode todas as coisas, naquele que tem a justificação, que é a prata justifica a gente do pecado, o sangue de Jesus nos justifica. E o ouro fala do poder do Espírito Santo, nós estamos buscando no lugar certo. Agora só tem um detalhe, nós precisamos ficar de pé. Só tem um detalhe, né, no mendigo aí na porta pedindo esmola. Nós precisamos crer nessa palavra. Porque quando Pedro falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Hoje, o que nós temos é uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor. Minha filha, levanta. Põe-se de pé, porque eu estou te dando a mão. O Senhor, através de Pedro ali, porque Pedro, a palavra, né, falou aqui com a gente, que Pedro estendeu a mão para ele, ele segurou na mão e ele se pôs de pé. Os tornozelos dele se firmou e os pés dele se firmaram. Nunca antes ele tinha se colocado de pé. O Senhor está nos chamando para estarmos de pé na presença dele e não sermos mais espectadoras, telespectadoras, vendo as bênçãos, ouvindo os milagres. Não,